Vamos agora à distinção nietzschiana entre o dionisíaco e o apolíneo de O Nascimento da Tragédia. Nietzsche foi um filósofo da afirmação da vontade. Como notou Alain de Botton, Nietzsche bem percebeu que formas açucaradas de consolação, como as oferecidas pelo cristianismo, terminam muitas vezes sendo mais cruéis do que úteis. Como Nietzsche escreveu, a longo prazo, o que parecia cura para os males da humanidade acabou por agravar a doença. Ninguém foi capaz de perceber que muitas vezes o preço que se pagava por esse alívio imediato trazia um agravamento geral e profundo do sofrimento. Isso vale tanto para a época de Nietzsche quanto para a nossa, pois ainda hoje a religião frequentemente funciona como um placebo que impede a cura da doença. Nietzsche concordaria com a história oriental The Master of Fuck, contada por Henry Miller. Segundo essa história, um oriental entra para um mosteiro com o objetivo de se tornar um mestre do amor, Master of Fuck. Mas ele não revela nenhuma vocação. Os anos se passam e ele não consegue dominar a arte. Após 5 anos de fracassos, ele é expulso do mosteiro como inepto. Ele vaga então como um mendigo até que chega aos arrabaldes pobres de uma cidade, sentindo-se o mais miserável dos homens. É aí que ele conhece uma prostituta que se apieda dele e decide levá-lo para casa. E o que parecia impossível acontece. Ele se torna um mestre do amor. A história jocosa tem uma moral profunda. Se temos um problema, devemos ir até o fundo dele e não recorrer a paliativos. A psicanálise, diz Miller, costuma funcionar como um paliativo que nos impede de ir ao fundo dos nossos problemas. Nietzsche identificou no cristianismo o maior dos paliativos para os sofrimentos humanos, impedindo-nos de chegar a uma resposta mais satisfatória. Nietzsche admitia que o prazer da vida vem quase que inevitavelmente acompanhado de sofrimento. Se desejar diminuir e reduzir o sofrimento humano, tem-se também de diminuir e reduzir o nível de sua capacidade para a alegria, escreveu ele. Por exemplo, as pessoas que mais amamos são inevitavelmente mortais e um dia irão nos deixar. Para se escrever uma boa obra de ficção, pode ser necessário um esforço colossal e obstinado de muitos anos. Mas a reação de Nietzsche terminou por ser oposta à de Schopenhauer, que, com seu pessimismo, pregava a renúncia aos prazeres como uma forma de terapia. Nietzsche, ao contrário, achou que o importante era afirmar a vida e não negá-la. Mas como? Como exemplo de como afirmar a vida, Nietzsche se inspirou nos gregos antigos. Eles sabiam que a vida é terrível, inexplicável, perigosa e trágica. Ainda assim, eles não se tornaram pessimistas e negadores da vida como Schopenhauer. Eles disseram sim à vida, pois transmutaram o mundo da vida humana pelo meio da arte. Há para Nietzsche 2 maneiras de se fazer isso, pela arte apolínea e pela arte dionisíaca. A atitude apolínea realça o lado luminoso da existência, as formas puras, a majestade dos traços, o mundo de sonho das deidades olímpicas. Apolo é o patrono das artes figurativas. Exemplos: o livro de Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, a Pietà de Michelangelo, Rafael, Botticelli, Renoir. Dionísio, já, é o símbolo da corrente da vida em si mesma, tenebrosa, informe, rompendo as barreiras. Nos rituais dionisíacos e báquicos, a vida é comemorada e homens e mulheres mergulham na corrente da unidade primordial. Fiesta, fiesta, carnaval. Dionísio é o deus da música. Exemplos: Bukowski, ereções, ejaculações e exibicionismos, a premonição da Guerra Civil Espanhola, de Dalí, obras como as de Bosch, Van Gogh, algumas, e Goya. Aqui está um exemplo de arte apolínea, a Pietà de Michelangelo. Aqui está um exemplo de arte pictórica dionisíaca, a premonição
da Guerra Civil Espanhola de Salvador Dalí. Repetindo, para Nietzsche, o terror próprio da vida só pode ser evitado pela transmutação estética da realidade por uma dessas vias, pela via apolínea, criando um mundo ideal de forma e beleza, da mitologia olímpica, épica e principalmente das artes plásticas. B, pela via dionisíaca, pela afirmação triunfante da existência em toda a sua escuridão e horror, na tragédia e principalmente na música. É curioso comparar com Freud. Para Freud, a arte é produto do processo primário, assim como os sonhos, os sintomas neuróticos. Aquele processo primário no qual as cargas afetivas não estão fixadas a representações próprias, como ocorre com a ciência, com as representações científicas, mas podem passar para outras representações capazes de se tornar conscientes, enquanto aquelas representações próprias não eram capazes de se tornar conscientes. Ora, existem dois mecanismos do processo primário, deslocamento e condensação. No deslocamento, que resulta da repressão, a carga efetiva da representação reprimida, R1, passa para a representação R2 associada a R1 de uma forma ou de outra. E R2 então se torna consciente, porque ela é passível de se tornar consciente e assim libera na consciência a carga afetiva que estava ligada à representação inconsciente e por isso não podia ser liberada. Já no caso da condensação, as cargas R1, R2, R3 até Rn são concentradas na representação R, que pode ser uma representação mista, que toma o lugar delas na consciência e assim permite uma ligação entre as diversas cargas. A arte é tipicamente metafórica. Parece que a arte apolínea é essencialmente baseada no deslocamento, com um elemento de repressão, enquanto que a arte dionisíaca está baseada principalmente na condensação, que não demanda a repressão afetiva. Assim, o quadro de Da Vinci, A Virgem e o Menino, exemplifica para Freud um deslocamento ao representar, de modo inconsciente e não evidente, um sonho infantil de Da Vinci, no qual um pássaro, uma ave de rapina, entra pela janela e espana sua cauda no rosto do menino. O deslocamento é produto da repressão, daí o seu caráter apolíneo e daí também o seu caráter não aparente. Eis aí a Virgem e o Menino. Para Freud, aqui onde está a representação do vestido azul da Virgem, está também a representação da ave de rapina. Aqui está o bico, o olho, a asa, o corpo, e aqui está a cauda, e a cauda tocando o rosto do menino. Pode ser excesso de imaginação, mas é um dos muitos exemplos que podem ser dados. Aqui um exemplo que tem mais a ver com arte em si, com efeito estético em si. A vida de Picasso. Aqui o deslocamento é tematizado, pois as alegrias aparecem em primeiro plano, o amor, a maternidade, enquanto o sofrimento aparece esquecido no fundo do quadro. Exemplo de condensação, onde mais de uma imagem são confundidas entre si, é claro na pintura de Dalí intitulada Espanha. A condensação não é produto da repressão. Daí o seu caráter dionisíaco, embora Espanha tenha pouco de dionisíaco em comparação com outras obras de Dalí. Mas vocês veem as imagens de pessoas que formam o rosto e o corpo da Espanha. Mais dionisíaco e com a presença da condensação, uma mistura de uma porção de imagens, de representações, estão os quadros de Hieronymus Bosch. Para Nietzsche, o ponto supremo da cultura grega foi atingido pela fusão do dionisíaco com o apolíneo, pouco antes da decadência personificada por indivíduos como Sócrates.
O estándar cultural seria, pois, a união do elemento dionisíaco com o amor à forma e à beleza típicos da atitude apolínea, o que é possível principalmente na tragédia. Assim, o que justifica a vida é o fenômeno estético para Nietzsche. Ora, isso torna a figura do gênio, para ele, fundamental, pois é o gênio que nos reconcilia com nós mesmos. A humanidade precisa do gênio, ele é a redenção da vida. Por isso, para ele achava que todo o trabalho da humanidade deve servir como patamar para que o gênio, quer na arte, na música ou na filosofia, floresça. Outra questão: deve a vida dominar o conhecimento ou o conhecimento deve dominar a vida? Que eu tomo da exposição de Copleston. Ora, já na cultura do século XIX havia uma certa dominação do conhecimento e da ciência sobre a vida. A Revolução Industrial já havia feito surgir coisas como a locomotiva, por exemplo. Nietzsche se dispõe contra isso. Ele defendia que as forças vitais é que deveriam dominar o conhecimento e que elas fariam ainda um revanche através de uma queda no barbarismo mais selvagem e primitivo. Em sua opinião, a democracia e o socialismo de seu tempo apenas promoviam a mediocridade e inibiam o gênio. Quando para Nietzsche, o que realmente importa é a formação de indivíduos superiores, e a sua obra é dirigida para eles. Nesse ponto, podemos observar que a questão sobre se a vida deve dominar a ciência ou a ciência a vida assume uma oposição entre cultura humanista e conhecimento científico, uma oposição que hoje em dia tende a se desfazer, uma vez que a ciência cada vez mais se aplica à própria vida humana. Mesmo a filosofia, hoje em dia, se faz através de uma combinação de cultura humanista com conhecimento científico. Isso é notado, por exemplo, por Daniel Dennett. Assim, a questão de se saber se devemos confiar em nossa herança cultural humanista ou se devemos antes nos fiar na ciência perde hoje a sua atualidade. Nosso problema é antes o de como combinar a herança humanista com o progresso científico, de modo a obter resultados mais consistentes.